A neve caía em flocos grossos e implacáveis sobre as montanhas geladas do sul do Brasil, onde o inverno transformava o mundo em um manto branco e impiedoso. O ar era cortante, como lâminas de gelo que feriam a pele exposta, e o vento uivava entre as árvores esguias de pinheiro, carregando um frio que penetrava até os ossos. Era ali, no coração da Serra Gaúcha, que Elara se encontrava sozinha, abandonada pelo destino e por aqueles que um dia juraram amá-la. Aos 24 anos ela era uma ômega, uma das muitas mulheres marcadas pela sociedade como frágeis, dependentes, destinadas a servir e suportar. Mas Elara não era como as outras. Sua força interior era uma chama teimosa que nem o pior vendaval conseguia apagar. Tudo havia começado meses atrás, em Porto Alegre, a capital agitada onde o burburinho das ruas contrastava com a solidão que ela carregava no peito. Elara crescera em uma família tradicional, onde os ômegas como ela eram vistos como tesouros a serem protegidos, ou pior, como bens a serem negociados. Seu pai, um alfa rígido e autoritário, havia arranjado seu casamento com Lucas, um beta ambicioso que via nela não uma parceira, mas um troféu para ostentar. Você é minha ômega, Elara. Sua função é me fazer feliz, ele dizia, com um sorriso que nunca chegava aos olhos. No início, ela acreditou nisso. Amava a ideia de uma família, de um lar quente, onde pudesse cozinhar pães frescos e cuidar de crianças que ainda nem existiam. Mas o amor de Lucas era possessivo, sufocante, como uma coleira invisível que a impedia de sonhar. Os primeiros sinais de rachadura apareceram quando Elara começou a trabalhar como costureira em uma pequena oficina no centro da cidade. Seus dedos ágeis criavam vestidos delicados, tecidos com padrões que evocavam as flores silvestres das pampas. Você não precisa trabalhar, Elara. Ômegas ficam em casa, Lucas reclamava cruzando os braços enquanto ela costurava a luz fraca da lâmpada. Mas ela insistia, precisando daquele pedaço de independência para se sentir viva. O dinheiro que ganhava era pouco, mas era dela. Um segredo guardado em uma lata velha debaixo da cama. Aos poucos, as brigas se intensificaram. Lucas bebia mais, gritava mais, e as noites se tornavam um campo minado de acusações. Você me traiu com aquele cheiro de liberdade? Ômegas não voam sozinhas. O golpe final veio em uma noite chuvosa de outono. Elara descobriu que Lucas a traía com uma beta de família rica, alguém que poderia impulsionar sua carreira como gerente de uma empresa de exportação. Você é só uma ômega pobre, Elara. Não serve para mim. Ele cuspiu enquanto empacotava suas coisas. A família dela, ao saber, virou as costas. Seu pai, envergonhado, murmurou: Você trouxe isso para si mesma. Ômegas devem obedecer. Sua mãe, com os olhos baixos, nem ousou defender. Irmãos distantes enviaram mensagens frias. Melhor assim, não queremos escândalo. Abandonada por todos, Elara saiu de casa com uma mala surrada, o coração em pedaços, e apenas algumas centenas de reais no bolso. Sem teto, sem apoio, ela vagou pelas ruas de Porto Alegre por semanas, dormindo em abrigos lotados, onde o cheiro de desespero impregnava o ar. O inverno se aproximava, e o frio das noites urbanas era um aviso cruel. Foi então que ouviu falar de uma herança esquecida, uma cabana velha na serra, deixada por uma tia distante que morrera sem herdeiros diretos. É um buraco congelado, menina. Ninguém quer aquilo, disse o advogado, um homem idoso com óculos tortos, ao entregar as chaves enferrujadas. Para Elara, era um milagre, ou pelo menos uma chance. Ela pegou um ônibus lotado rumo à serra, o estômago revirando de ansiedade e fome. Agora, parada diante da cabana, Elara sentia o peso da realidade cair sobre ela, como a neve acumulada no telhado. A estrutura era uma relíquia de madeira podre, inclinada contra o vento, com janelas quebradas que deixavam o gelo invadir o interior. O caminho de acesso era uma trilha estreita, coberta por uma camada espessa de neve que chegava aos joelhos. Seus pés, calçados em botas gastas, afundavam a cada passo e o frio mordia suas mãos enluvadas. Eu consigo, murmurou para si mesma, a voz tremendo não só pelo frio, mas pela determinação que brotava em seu peito.
Ela era uma ômega, sim, mas não fraca. Anos de suportar o desprezo a haviam forjado como o aço das facas gaúchas. Empurrando a porta rangente, Elara entrou no que restava de um lar. O interior era um caos gelado. O chão de tábuas rangia sob o peso da umidade. Paredes mofadas exibiam rachaduras por onde o vento assobiava, e uma lareira vazia prometia calor que não existia. Móveis cobertos por lençóis empoeirados pareciam fantasmas de uma vida passada. No centro, uma mesa tosca, e ao lado, uma cama de ferro com colchão murchado. O ar cheirava a mofo e abandono, e Elara sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, misturando-se ao vapor de sua respiração. Por que eu? Por que sempre eu? Sussurrou, caindo de joelhos. Mas o choro durou pouco. Ela se levantou, limpando o rosto com a manga do casaco puído. Não havia tempo para autopiedade. O sol poente tingia a neve de laranja, e a noite traria um frio ainda mais mortal. Com as mãos trêmulas, Elara acendeu uma lanterna velha que encontrou em uma prateleira. Explorou o lugar. Um fogão a lenha enferrujado, panelas amassadas e um pequeno porão com lenha úmida o suficiente para uma fogueira modesta. Ela reuniu gravetos e papel de um jornal amarelado. E logo as chamas dançaram na lareira, lançando sombras tremeluzentes nas paredes. O calor era tímido, mas real. O primeiro vislumbre de esperança. Sentada no chão, com as mãos estendidas para o fogo, Elara comeu um pedaço de pão seco que trouxera na mala. Seus pensamentos giravam em torno do que viria a seguir. Como consertar o telhado antes que desabasse? Onde encontrar comida no meio do nada? E, acima de tudo, como transformar esse túmulo de gelo em um refúgio? Enquanto a neve batia contra as janelas, Elara fechou os olhos, imaginando paredes pintadas de cores quentes, cortinas bordadas por suas próprias mãos, e talvez um dia, companhia verdadeira. Não de alfas dominadores ou betas indiferentes, mas de amigos que a vissem como igual. O abandono a havia quebrado, mas ali, na solidão da cabana, ela começava a se reconstruir. O vento lá fora uivava como um lobo solitário, mas dentro dela uma faísca se acendia. Essa era sua chance, sua cabana, sua vida. E ela não a deixaria escapar. O sol da manhã filtrava-se através das frestas das janelas quebradas, lançando raios pálidos sobre o chão irregular da cabana. Elara acordou encolhida na cama de ferro, o colchão úmido grudando em sua pele como uma lembrança incômoda da noite anterior. O fogo na lareira havia se reduzido a brasas mornas, e o ar ainda carregava o cheiro de fumaça e madeira queimada. Seus músculos doíam de um sono inquieto, interrompido por rajadas de vento, que faziam a estrutura ranger como se estivesse prestes a ceder. Lá fora, a neve parara de cair, mas o manto branco se estendia infinito, transformando a serra em um labirinto silencioso e hostil. Um dia de cada vez, murmurou ela para si mesma, esfregando os olhos inchados. Aos 24 anos, Elara sabia que o luxo da fraqueza não era uma opção. O abandono a ensinara isso da pior forma. Levantou-se devagar, vestindo o casaco puído sobre a blusa de lã que coçava na pele. Seus cabelos castanhos, embaraçados e longos até os ombros, caíam como uma cortina desarrumada. No espelho rachado pendurado na parede, viu seu reflexo. Olheiras profundas, bochechas pálidas do frio, mas um brilho teimoso nos olhos verdes que seu pai sempre chamara de fracos demais para uma ômega. Ignorando a voz ecoante da memória, ela se dirigiu à cozinha improvisada. O fogão a lenha exigia mais combustível, e a pilha de lenha no porão era escassa. A maior parte úmida e mofada, resultado de um telhado furado que vazava como um coador. Com um machadinho enferrujado encontrado na noite anterior, Elara saiu para o quintal coberto de neve. O ar gelado a acertou como um tapa, roubando o fôlego. A trilha para a floresta próxima era íngreme, e cada passo afundava a neve até as coxas, forçando-a a usar as mãos para se equilibrar nas árvores. O vento sussurrava entre os pinheiros, carregando o aroma resinoso da madeira e o som distante de um riacho congelado. Preciso de lenha seca, ou isso aqui vira meu túmulo,
pensou, o coração acelerado não só pelo esforço. Encontrou galhos caídos, mas cortá-los era uma batalha. O machadinho escorregava nas mãos enluvadas, e o frio tornava os dedos rígidos como galhos. Após meia hora, arrastou um punhado de gravetos de volta, suada apesar do gelo, o casaco salpicado de neve derretida. De volta à cabana, acendeu o fogo novamente, e o calor tímido a envolveu como um abraço relutante. Enquanto a água fervia em uma panela amassada, o último chá de ervas que trouxera de Porto Alegre, Elara inspecionou o telhado pela escada bamba no canto da sala. Subir foi um risco, os degraus rangiam perigosamente, e o vento a balançava como uma folha. Do alto, viu as lacunas nas telhas de barro rachado, onde a neve se acumulava em montes traiçoeiros. Se não tapar isso, o teto desaba na próxima nevasca, concluiu, o estômago apertando de ansiedade. Desceu com uma ideia, usar lonas velhas do porão e galhos para remendar, mas precisava de pregos e martelo, itens ausentes no arsenal improvisado. O dia avançava devagar, o sol lutando para romper as nuvens cinzentas que prometiam mais neve. Elara comeu um punhado de biscoitos secos, racionando a comida para esticar os poucos dias. Seus pensamentos vagavam para Lucas, para as noites em que ele a trancava em casa por proteção, como se ela fosse uma criança. Ômegas não sobrevivem sozinhas. Ele ria, mas agora, ali na serra, ela provava o contrário. A solidão pesava, no entanto, um vazio que ecoava nas paredes vazias. Para afastá-lo, começou a limpar. Varreu o pó acumulado com uma vassoura de palha rota, lavou as panelas com neve derretida e arrumou os lençóis empoeirados na cama. Seus dedos calejados de anos costurando agora lidavam com tarefas brutas, mas havia uma satisfação nisso, uma sensação de controle que a cidade nunca lhe dera. Ao entardecer, enquanto martelava galhos no telhado com pedras improvisadas como peso, ouviu um barulho. Passos na neve, pesados e ritmados. Seu coração disparou. Quem poderia ser ali no fim do mundo? Desceu correndo, o machadinho na mão por instinto. Na porta, surgiu um homem de meia idade, alto e robusto, com barba grisalha e um chapéu de feltro típico dos tropeiros gaúchos. Vestia um poncho de lã grossa e carregava uma mochila surrada. Seus olhos castanhos, enrugados pelo sol e pelo frio, a avaliaram com curiosidade, não hostilidade. Boa tarde, moça. Sou o Tomás, do vilarejo lá embaixo, na base da serra. Vi fumaça subindo e pensei... Bem, ninguém vem pra cá no inverno sem motivo. Essa cabana é da velha Dona Rosa, não? Ouvi que passou para uma sobrinha. Sua voz era rouca, com o sotaque carregado do interior gaúcho, palavras enroladas como chimarrão quente. Elara hesitou, o corpo tenso. Ômegas aprendiam cedo a desconfiar de estranhos, especialmente alfas como ele parecia ser, forte, confiante. Mas o cansaço a venceu. Sou Elara, a sobrinha. Herdei isso, se é que se pode chamar de herança. Ela gesticulou para a cabana, um sorriso amargo nos lábios. Tomás riu baixinho, um som genuíno que aqueceu o ar gelado. Herança? Isso aí é mais um desafio do que presente. Eu cuido das trilhas por aqui, levo suprimentos para os poucos que sobram na serra. Se precisar de ajuda é só falar. Não sou de bisbilhotar, mas uma ômega sozinha. O inverno não perdoa. Ela baixou a guarda aos poucos, oferecendo-lhe um gole de chá. Enquanto conversavam à luz da lareira, Tomás contou histórias do vilarejo. O mercado semanal em Caxias do Sul, as festas de chimarrão nas noites frias e como a serra forjava gente dura como a pedra. Minha mulher era beta, forte como um touro. Me ensinou que ninguém é ilha, Elara. Até os alfas precisam de uma mão amiga. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu vista, não como uma ômega frágil, mas como alguém capaz. Quando ele partiu, prometendo voltar com ferramentas emprestadas, Elara fechou a porta com um suspiro de alívio. O céu escurecia, estrelas pontilhando o firmamento como diamantes frios. A cabana ainda era um esqueleto de madeira, mas o fogo crepitava mais vivo, e dentro dela, a faísca de esperança ganhava força. O abandono a isolara, mas talvez, só talvez, a serra lhe desse aliados. Deitada na cama,
Com o vento uivando lá fora, Elara sonhou com paredes firmes e um futuro que ela mesma construiria, passo a passo, no ritmo impiedoso do inverno gaúcho. Os dias seguintes se arrastaram como a neve acumulada nas encostas da serra, cada um trazendo uma luta nova para Elara. A cabana, ainda um esqueleto exposto ao vento, começava a mostrar sinais de resistência graças ao esforço dela. Naquela manhã, o céu estava carregado de nuvens pesadas, prometendo mais uma camada de branco impiedoso. Elara acordou com o corpo dolorido, os ombros tensos de tanto carregar lenha da floresta próxima. O fogo na lareira crepitava baixo, alimentado por galhos que ela mesma cortara na véspera. E o ar dentro da casa carregava um cheiro de madeira queimada, misturado ao aroma terroso da umidade que teimava em se infiltrar pelas rachaduras. Ela se espreguiçou devagar, sentindo o colchão úmido grudar na pele sob as cobertas poídas. Seus olhos verdes, agora com um brilho mais determinado, varreram o quarto improvisado. Havia varrido o chão na noite anterior, e as panelas lavadas com neve derretida reluziam fracamente à luz fraca que entrava pelas janelas remendadas com trapos. Não é um palácio, mas é meu, murmurou para si mesma, enquanto vestia as botas gastas. O frio mordia os dedos dos pés, um lembrete constante de que o inverno gaúcho não dava tréguas. Lá fora, o silêncio era quebrado apenas pelo ocasional estalo de galhos sob o peso da neve, e o riacho distante, agora um fio de gelo, ecoava como um sussurro gelado. Elara saiu para o quintal, o ar cortante enchendo seus pulmões como agulhas. Precisava reforçar o telhado antes que a próxima nevasca o transformasse em ruína. Com o machadinho enferrujado na mão, subiu na escada bamba, equilibrando-se com cuidado, enquanto o vento a empurrava de lado. As telhas rachadas cediam sob os pés, e ela usou tiras de lona velha do porão para cobrir as fendas maiores, fixando-as com pedras e galhos como pesos improvisados. O suor escorria por sua testa apesar do frio, misturando-se ao vapor da respiração. Se eu cair agora, quem vai me achar aqui em cima? Pensou, o coração acelerando com o medo que ainda a assombrava nas noites solitárias. Mas o abandono em Porto Alegre a ensinara a não se render. Cada prego imaginário que martelava com as mãos era uma vitória sobre o passado. Enquanto trabalhava, seus pensamentos voltavam a Lucas e à família que a descartara como uma peça quebrada. Ômegas são para casar e calar, dissera seu pai uma vez, durante uma das refeições familiares em que ela servia o mate sem reclamar. Agora sozinha na serra, Elara sentia uma raiva quieta brotar, misturada a uma tristeza que apertava o peito. Mas havia também uma liberdade nova, frágil como o gelo fino no riacho, que a impulsionava. Desceu da escada exausta, as mãos vermelhas e calejadas, e preparou um mingau ralo com os últimos grãos que trouxera. Sentada à mesa tosca, comeu devagar, racionando cada colherada. O estômago roncava em protesto, mas ela sabia que o vilarejo de Caxias do Sul ficava a horas de distância, e sem transporte, depender de si mesma era a única opção. O som de passos na neve a tirou dos devaneios. Seu pulso acelerou. Era Tomás, pontual como prometira. Ele surgiu na trilha, carregando uma mochila pesada e uma caixa de madeira nas costas, o poncho de lã balançando com o vento. Seu rosto barbado exibia um sorriso largo, enrugado pelas estações passadas na serra. Bah, Elara, tô trazendo o que prometi. Ferramentas, uns pregos e um pouco de farinha que sobrou da última leva para o vilarejo. Não é muito, mas ajuda a não passar fome. Ela abriu a porta, o alívio misturado a uma gratidão que a fez corar sob as bochechas pálidas. Tomás, você não precisava, mas obrigada. Entre, o fogo tá aceso. Ele entrou, sacudindo a neve das botas, e o espaço pareceu menor com sua presença robusta. Sentaram-se perto da lareira, e Elara preparou um chá fraco com ervas secas que ele trouxera. O aroma subiu, aquecendo o ar como uma memória de lares distantes. Enquanto bebiam, Tomás inspecionou o telhado pela janela. Fez um bom remendo aí em cima, moça, mas isso não aguenta uma nevasca forte. Vamos subir juntos? Eu trago o martelo e os pregos.
Sua voz era calma, sem o tom condescendente que Elara tanto temia de alfas como ele. Em vez disso, havia uma parceria genuína forjada pelas trilhas duras da serra. Ela assentiu e os dois subiram a escada, o vento uivando ao redor como um coro impaciente. Trabalharam lado a lado, martelando telhas novas que Tomás tirara de uma reserva velha no vilarejo. Ele contava histórias enquanto pregava. Aqui na serra, o inverno leva os fracos, mas ensina os teimosos. Minha mulher, a Maria, era assim. Beta de Ferro cuidava da tropiada sozinha quando eu ficava doente. Morreu faz 5 anos, de uma febre braba, mas me deixou com lições que valem mais que ouro. Seus olhos castanhos se suavizaram, e Elara sentiu uma conexão inesperada. Pela primeira vez, compartilhou um pedaço do seu passado. Eu vim de Porto Alegre. Meu marido me largou por outra. Família virou as costas. Sou ômega, né? Para eles isso basta para descartar. Tomás parou o martelo no ar, olhando-a com seriedade. Ômega ou não, Elara, você está aqui de pé, enfrentando isso. Isso é mais alfa que muito macho por aí. Na serra, a gente mede pela força do coração, não pelo cheiro ou pelo rótulo. As palavras dele a acertaram como um raio de sol no frio, dissolvendo um pouco o gelo da solidão. Juntos, consertaram o telhado até o meio-dia, o som ritmado dos martelos ecoando como um hino de progresso. Mas o dia não foi só vitórias. Enquanto desciam, uma rajada forte de vento derrubou uma pilha de lenha no quintal, espalhando gravetos pela neve. Elara escorregou ao tentar recolher, torcendo o tornozelo levemente. A dor subiu como fogo, e ela mordeu o lábio para não gemer. Tomás a ajudou a se levantar, firme, mas gentil. Calma, não força. Deixa que eu arrumo isso, você descansa. Dentro da cabana, ele enfaixou o tornozelo com um pano limpo, enquanto ela se sentava, as lágrimas de frustração escorrendo. Eu não posso depender de ninguém. Não de novo. Ele balançou a cabeça, sentando-se ao lado. Dependência não é fraqueza, Elara. É rede. Aqui na serra os tropeiros se ajudam ou o frio leva todo mundo. Amanhã eu volto com mais suprimentos e a gente continua. Você não está mais sozinha nisso. O sol poente tingia a neve de rosa, e pela primeira vez a cabana parecia menos um túmulo e mais um começo. Elara observou Tomás partir pela trilha, o coração mais leve, apesar da dor no pé. O vento ainda uivava, mas dentro dela a chama crescia, alimentada não só pela determinação, mas pela possibilidade de laços verdadeiros. A noite caía, e com ela, a promessa de dias mais firmes, construídos não em solidão, mas em mãos unidas contra o inverno implacável. A nevasca chegou sem aviso, como um ladrão na noite escura da serra. O céu, que ainda cintilava com as estrelas da véspera, amanheceu cinzento e opressivo, nuvens baixas roçando as copas dos pinheiros como um véu de luto. Elara acordou com uma pontada aguda no tornozelo, o inchaço latejando sob a faixa improvisada que Tomás deixara. O ar dentro da cabana estava mais úmido que o habitual, o fogo da lareira reduzido a cinzas frias que ela avivou com os últimos gravetos secos. Seus dedos, ainda vermelhos do frio, tremiam ao acender o fósforo, e o cheiro de fumaça úmida encheu o espaço, misturando-se ao aroma de terra molhada que vazava pelas frestas remendadas. Não hoje, murmurou ela, o coração apertado pela dor e pela incerteza. O inverno gaúcho era impiedoso, e uma lesão como essa poderia significar dias de imobilidade, ou pior, uma armadilha fatal no isolamento da montanha. Ela se arrastou até a janela, apoiando-se na mesa tosca para não forçar o pé. Lá fora, flocos grossos começavam a cair, dançando no vento que uivava como um animal ferido. A trilha para o vilarejo já se desfazia em branco, e a pilha de lenha no quintal que Tomás ajudara a empilhar ameaçava ser soterrada. Elara sentiu o pânico subir pela garganta, um eco do desespero das ruas de Porto Alegre, onde o abandono a deixara sem chão. Mas ali, na cabana que começava a se moldar como um lar, ela respirou fundo, inalando o ar gelado que entrava pela porta entreaberta. Eu não sou mais aquela menina. Eu construo, não destruo, disse para si mesma, a voz rouca de determinação. Com um pedaço de madeira como muleta improvisada, mancou até a cozinha
e preparou um chá forte com as ervas que restavam, o vapor subindo como uma promessa de calor. O dia se arrastava em lentidão agonizante. Elara não podia sair para cortar mais lenha. O tornozelo latejava a cada movimento, forçando-a a se sentar perto do fogo, os olhos fixos nas chamas que lambiam os gravetos. Seus pensamentos vagavam para a infância na capital, onde os invernos eram mitigados pelo burburinho das feiras e pelo cheiro de pão assando nas padarias do bairro Bonfim. Ali, ômegas como ela eram confinadas a rotinas de obediência, costurando sonhos que nunca eram seus. Lucas havia assim, uma peça decorativa em sua vida de ambições vazias. Você é fraca, Elara. Fica quieta e me obedece. Ele repetia nas brigas, o hálito azedo de cachaça. Agora, sozinha com a nevasca, ela via a fraqueza como ilusão. O verdadeiro teste era o coração que resistia. Um barulho surdo contra a porta a sobressaltou ao meio-dia. O vento. Ou algo pior. Com o coração na boca, ela se levantou devagar, a muleta rangendo no chão de tábuas. Ao abrir uma fresta, viu uma figura encapuzada lutando contra a neve, carregando um saco pesado. Elara, sou eu, Tomás. Abra antes que isso me enterre vivo. A voz dele cortou o uivo do vento, rouca e urgente, com o sotaque carregado do pampa, que enrolava as vogais como um chimarrão bem cebado. Ela destrancou a porta, e ele entrou tropeçando, sacudindo a neve do poncho encharcado. Gotas derretidas pingavam no chão, formando poças que o fogo logo secaria. Tomás era uma visão de robustez gaúcha, barba grisalha salpicada de flocos brancos, olhos castanhos faiscando com a teimosia de quem conhecia a serra como a palma da mão. Bah, que temporal! Vi a fumaça fraca e pensei que você estava em apuros. Trouxe o que pude, lenha seca embrulhada, farinha, uns ovos de galinha do vilarejo e um pouco de carne salgada. O mercado em Caxias estava uma loucura, mas arranjei. Elara sentiu as lágrimas quentes brotarem, não de fraqueza, mas de uma gratidão profunda que apertava o peito. Tomás, você arriscou a vida para vir aqui? Com esse pé, eu nem conseguia. Ela gesticulou para o tornozelo e ele franziu a testa, ajoelhando-se para inspecionar a faixa. Olha só, tá inchado, mas não quebrado. Deixa que eu refaço isso direito. E sim, arrisquei. Porque aqui na serra a gente não deixa ninguém para trás. Minha Maria dizia, o frio une ou separa, Tomás. Escolha unir. Ele trabalhava com mãos calejadas, firmes mas gentis, enquanto contava como a nevasca isolara o vilarejo na base da montanha. O riacho congelou de vez e as estradas viraram rios de gelo, mas eu conheço as trilhas, uso as marcas das árvores para guiar. Sentados à mesa, com o fogo crepitando mais vivo graças à lenha nova, Elara preparou um mingau espesso com a farinha, adicionando um ovo para engrossar. O aroma de comida quente encheu a cabana, um bálsamo contra o caos lá fora. Enquanto comiam, a conversa fluiu como o mate em uma roda de amigos. Tomás riu de uma memória. Lembra da vez que eu caí no riacho no inverno passado? Parecia um urso ensopado, mas levantei e continuei, porque parar é morrer. Elara compartilhou mais do seu passado, a voz ganhando força. Em Porto Alegre, eu costurava vestidos para senhoras ricas, sonhando com um dia ter o meu próprio ateliê. Mas Lucas, ele me sufocava. Dizia que ômegas não sonham alto. Agora aqui, eu tô costurando minha própria vida. Ele assentiu, os olhos suavizando. Sonhos altos constroem montanhas, Elara. Você é prova disso. Amanhã, se o tempo der trégua, eu ajudo a reforçar as paredes. Essa cabana vai virar um ninho quentinho, como os de Caxias nas festas de São João. Mas o otimismo foi testado quando o vento derrubou uma viga solta no telhado, infiltrando neve pelo remendo recente. O som de rachadura ecoou como um trovão, e flocos entraram dançando pela sala. Elara gelou, o pânico voltando. Não! Acabei de consertar. Tomás se levantou num pulo, pegando o martelo da caixa de ferramentas. Calma, moça. Vamos tapar isso agora. Segura a lanterna. Juntos, apesar da lesão dela, eles subiram na escada instável, o vento açoitando como chicotadas.
Ele martelava pregos novos em tábuas de reserva, enquanto ela segurava a lona, os dentes cerrados contra a dor no pé. Gotas de suor frio escorriam por suas costas, e o frio mordia a pele exposta. Você é dura na queda, Elara. Mais que muita gente que eu conheço, gritou ele sobre o vendaval. Horas depois, exaustos, voltaram para dentro. O telhado resistia melhor, mas o esforço cobrara seu preço. O tornozelo dela inchara mais, e Tomás tossia, o peito arfando do frio inalado. Elara enfaixou a mão dele cortada por uma farpa, e os dois se sentaram em silêncio, o fogo como único testemunha. Obrigada por não me deixar sozinha nisso, sussurrou ela, a voz embargada. Eu pensei que o abandono era o fim, mas você está me mostrando que há gente que fica. Ele sorriu, cansado, mas genuíno. Fico porque vejo em você a força que a serra precisa. Descanse agora. Amanhã a gente continua. Quando ele partiu ao anoitecer, lutando contra a neve que ainda caía, Elara trancou a porta, o coração mais cheio. A cabana rangia com o vento, mas as paredes pareciam mais sólidas, assim como ela. Deitada na cama, com o estômago aquecido pelo mingau e a alma pelo apoio inesperado, sonhou com um refúgio completo. Cortinas bordadas, uma horta na primavera e laços que resistiam ao pior dos invernos. A nevasca uivava lá fora, mas dentro, a chama de esperança ardia mais forte, forjada no fogo da adversidade e na gentileza humana. A nevasca finalmente cedeu ao amanhecer, deixando para trás um silêncio opressivo que envolvia a serra como um sudário. O céu, agora um azul pálido e frágil, filtrava raios de sol que derretiam a neve acumulada nos galhos dos pinheiros, criando riachos finos que escorriam pelas encostas. Elara acordou com o tornozelo ainda dolorido, mas menos inchado, graças ao repouso forçado da noite anterior. O fogo na lareira crepitava baixo, alimentado por um punhado de lenha que Tomás deixara, e o ar dentro da cabana carregava um cheiro reconfortante de chá de ervas misturado ao aroma terroso da madeira úmida. Seus músculos protestavam ao se mover, mas havia uma clareza nova em seu peito. O apoio dele a fizera perceber que a solidão era uma escolha, não um destino inevitável. Ela se levantou devagar, usando a muleta improvisada para se equilibrar, e abriu a porta para deixar o ar fresco entrar. Lá fora, o quintal era um caos branco, com montes de neve suja empilhados contra as paredes remendadas. O riacho próximo murmurava novamente, livre do gelo superficial, e o vento, agora uma brisa mansa, carregava o perfume resinoso dos pinheiros. Um passo de cada vez, sussurrou Elara, o coração acelerado pela possibilidade de progresso. O abandono em Porto Alegre ainda doía como uma ferida aberta, as noites em que Lucas a isolava, dizendo que ômegas precisavam de proteção, quando na verdade era controle. Mas aqui, na serra, ela aprendia que proteção verdadeira vinha de mãos estendidas, não de correntes. Enquanto fervia água no fogão a lenha, ouviu o som familiar de passos na trilha. Tomás, mais uma vez, pontual como o nascer do sol. Ele surgiu carregando uma carroça improvisada, puxada por um cavalo robusto, coberto por um cobertor de lã. Atrás dele, uma mulher de meia idade, com cabelos pretos amarrados em um coque prático e um chale colorido sobre os ombros, caminhava com passos firmes. Seu rosto redondo exibia rugas de riso e trabalho, e os olhos escuros brilhavam com uma curiosidade acolhedora. Bom dia, Elara. Trouxe reforços hoje. Essa é a Dona Clara, viúva como eu do vilarejo. Ela é a melhor em bordados e costura por aqui. Ouvi que você tem jeito para agulha. Elara piscou surpresa, o rubor subindo as bochechas pálidas. Bom dia, Tomás. Prazer, Dona Clara. Não esperava companhia. Ela gesticulou para dentro, o constrangimento misturado a uma gratidão tímida. Clara sorriu, apertando a mão dela com firmeza. Ah, moça, na serra a gente não vive de segredos. Tomás falou de você no mercado de Caxias ontem, uma ômega que doma o inverno sozinha. Eu trouxe linhas, agulhas e tecidos velhos para remendar essas cortinas esfarrapadas. E uns pães de queijo quentinhos, para não passar fome.
Eles entraram, o espaço enchendo-se de vozes e movimento. Tomás descarregou tábuas de madeira seca e pregos da carroça, enquanto Clara inspecionava as janelas. O fogo ganhou vida com mais lenha, e o aroma de pão fresco se espalhou, aquecendo o ar como um abraço coletivo. Sentados à mesa, Elara compartilhou o chá e a conversa fluiu natural, como o chimarrão em uma roda de amigos. Eu costurava em Porto Alegre, contou ela, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa. Vestidos para festas, mas nunca para o meu próprio sonho. Meu ex. Ele dizia que era bobagem para uma ômega. Agora, tô remendando isso aqui, e parece que tá dando certo. Clara assentiu, os olhos suavizando com empatia. Eu sei como é, filha. Meu marido era alfa, bom homem, mas a vida na serra leva os melhores. Fiquei sozinha com 3 filhos, costurando para sustentar. Ômegas, betas, alfas, rótulos não aquecem a barriga no inverno. O que aquece é o que a gente faz com as mãos. Suas palavras acertaram Elara como um raio de sol, dissolvendo o resíduo de dúvida que Lucas plantara. Juntas, elas começaram o trabalho. Clara ensinou truques para bordar cortinas grossas com os tecidos trazidos, transformando trapos em barreiras contra o frio. Elara, apesar do tornozelo, sentou-se no chão com a agulha, os pontos precisos fluindo como uma meditação. Seus cabelos castanhos caíam sobre o rosto, e pela primeira vez ela riu. Um som leve, genuíno, ecoando nas paredes. Enquanto isso, Tomás e Elara saíram para reforçar as paredes externas. Com o martelo em mãos, ele pregava tábuas novas nas rachaduras, o som ritmado misturando-se ao canto dos pássaros que voltavam com o sol. O vento ainda mordia, mas era suportável, e o suor brotava em gotas quentes apesar do ar gelado. Olha só, Elara, essa cabana tá ganhando forma. Daqui a pouco, vira o refúgio que a Dona Rosa sonhava, disse ele, limpando a testa com a manga do poncho. Ela assentiu, martelando um prego com cuidado para não forçar o pé. Graças a vocês eu pensei que o abandono me definia, sozinha para sempre. Mas isso é família sem laços de sangue. O progresso foi interrompido por um contratempo. Ao escavar neve para uma vala de drenagem ao redor da cabana, o machado de Tomás acertou uma raiz exposta, soltando uma torrente de água gelada do solo congelado. O líquido encharcou as botas deles e Elara sentiu o frio subir pelas pernas, revivendo o pânico das ruas úmidas de Porto Alegre. Merda! Isso vai infiltrar tudo de novo, exclamou ela, o coração disparado. Tomás praguejou baixinho no sotaque enrolado. Bah, que azar! Mas calma, a gente tapa com terra e pedras antes que congele. Juntos, eles improvisaram uma barreira, cavando com as mãos enluvadas até os dedos doerem. Clara saiu para ajudar, trazendo baldes de neve para compactar, e o trio trabalhou em sincronia, o esforço unindo-os como fios de uma tapeçaria. Ao entardecer, exaustos, mas satisfeitos, voltaram para dentro. A cabana transformava-se. Cortinas novas pendiam nas janelas, bloqueando o vento. As paredes externas pareciam mais firmes, e o interior ganhava toques de aconchego com almofadas bordadas por Clara. Eles compartilharam os pães de queijo e um ensopado simples feito com a carne salgada, o vapor subindo em nuvens reconfortantes. Vocês me salvaram hoje, disse Elara, a voz embargada de emoção. Não só a cabana, a mim. Tomás ergueu a caneca de chá em um brinde improvisado. A serra salva quem se salva, moça. Amanhã, se o tempo ajudar, a gente pinta as paredes por dentro. Vai ficar como novo. Clara partiu com Tomás na carroça, acenando pela trilha que agora parecia menos hostil sob o sol poente. Elara fechou a porta, o silêncio da noite caindo suave. Deitada na cama agora com lençóis limpos, sentiu o tornozelo pulsar menos e o peito mais leve. O passado ainda assombrava, as vozes da família ecoando fraca ômega descartável, mas o presente construía algo sólido. A cabana rangia levemente com a brisa, mas era um som de vida, não de ruína. Pela janela, as estrelas piscavam como promessas, e Elara adormeceu sonhando com a primavera. Uma horta florida, amigos ao redor da lareira, e uma mulher que, abandonada por todos,
Se tornara o centro do seu próprio mundo. O inverno ainda reinava, mas sua vitória era questão de tempo e de mãos unidas. O sol da primavera finalmente rompia as últimas resistências do inverno na Serra Gaúcha, tingindo as encostas de um verde tenro que contrastava com os remanescentes montes de neve derretida. O ar, outrora cortante como lâminas, agora carregava o perfume úmido da terra revivida e o canto tímido dos pássaros que voltavam das migrações distantes. Elara acordou com uma leveza que não sentia há meses. O corpo alongado na cama agora acolchoada com cobertores bordados por suas próprias mãos e as de Clara. O quarto, antes um caos de sombras geladas, exibia paredes pintadas de um amarelo suave, como o sol poente que ela tanto sonhara. A lareira, vazia no calor novo, lembrava vitórias passadas, e pela janela de vidros remendados, o quintal florescia com brotos de ervas que ela plantara semanas antes. Seus pés, livres da dor do tornozelo curado, tocaram o chão de tábuas polidas, e Elara sorriu para o reflexo no espelho consertado. Aos 24 anos, seus olhos verdes brilhavam com uma confiança forjada no fogo da adversidade. Não mais a ômega frágil que Lucas descartara, mas uma mulher que moldara seu destino com unhas e dentes. O abandono ainda ecoava em sussurros noturnos, as vozes da família em Porto Alegre repetindo: "Você não serve para nada sozinha", mas agora eram apenas ecos, afogados pelo burburinho da vida que construíra. Vestiu uma blusa de lã leve, tecida com fios doados pelo vilarejo, e saiu para o quintal onde o riacho murmurava livre, sem o manto de gelo que outrora o silenciara. A cabana transformara-se em um refúgio aconchegante, como um ninho entre os pinheiros. As paredes externas, reforçadas com tábuas novas e calafetadas com argamassa improvisada, resistiam ao vento remanescente. Cortinas floridas balançavam nas janelas, tecidas com padrões de flores silvestres que evocavam as pampas de sua infância. No quintal, uma horta modesta brotava, alfaces tenras, cebolinhas e tomateiros que Clara ajudara a plantar. Elara regou as mudas com água do riacho, sentindo a terra úmida entre os dedos calejados, dedos que costuravam não só roupas, mas uma nova existência. "Eu fiz isso", murmurou, o peito inchando de orgulho. Mas o orgulho não era solitário, era entrelaçado com gratidão pelos laços que a serra tecera. O som de cascos na trilha anunciou visitas. Tomás, montado em seu cavalo robusto, liderava uma pequena procissão do vilarejo. Atrás dele, Clara caminhava com um cesto de pães frescos e, ao lado, 2 jovens, o filho de Clara, um beta de olhos curiosos chamado João, e uma vizinha beta chamada Lúcia, conhecida por suas ervas medicinais. Eles carregavam ferramentas e sementes, o riso ecoando como um hino à renovação. "Bom dia, Elara. A primavera chegou para coroar sua obra", gritou Tomás, desmontando com a agilidade de quem passara a vida nas trilhas. Seu poncho de lã, agora leve para o calor, balançava, e a barba grisalha exibia fios mais brancos, mas o sorriso era o mesmo. Genuíno, acolhedor. Elara correu para abraçá-los, o coração transbordando. "Vocês, todos aqui?" Não precisava de festa para isso. Clara riu, apertando-a com braços fortes. "Festa? Isso é tradição da serra, filha. Quando alguém doma o inverno, a gente celebra. Trouxe chimarrão e empanadas para os que trabalharem." João, de 18 anos, corou ao estender a mão. "Ouvi das suas costuras, tia Elara. Posso ajudar na horta? Minha mãe diz que você transformou um buraco em paraíso." Lúcia assentiu, seus cabelos cacheados presos em um lenço. "E eu trouxe mudas de lavanda para perfumar o ar. Ômegas como você inspiram, sabe? Mostram que força não tem cheiro." Eles se puseram ao trabalho, o quintal enchendo-se de movimento e vozes. Tomás e João ergueram uma cerca simples de madeira ao redor da horta, protegendo-a de animais selvagens que vagavam da floresta. O martelo ecoava ritmado, misturando-se ao zumbido das abelhas atraídas pelas flores iniciais. Elara e Clara costuravam uma tenda externa para dias de sol, os dedos ágeis dançando nas agulhas enquanto conversavam. "Lembra da nevasca, Clara? Eu pensei que era o fim", confessou Elara.
o fio tenso em suas mãos refletindo a emoção. Clara pausou, os olhos escuros cheios de empatia. O fim? Não, menina, foi o começo. Meu marido me deixou viúva cedo e eu pensei o mesmo. Mas a serra ensina. O que quebra no frio, refloresce na primavera. Você é prova viva. Lúcia juntou-se a elas, moendo ervas para um chá revigorante. Eu vim de família grande em Caxias, mas sempre me senti de lado por ser Beta quieta. Ver você aqui sozinha no início e agora com todos nós, me deu coragem para abrir minha própria botica no vilarejo. As palavras delas teciam uma rede invisível, dissolvendo o isolamento que o abandono impusera. Elara sentiu lágrimas quentes, não de tristeza, mas de uma alegria profunda que apertava o peito. Em Porto Alegre ela era invisível, uma ômega para servir, não para brilhar. Aqui era o centro, valorizada por sua teimosia e talento. Mas a primavera não veio sem testes finais. Enquanto escavavam para expandir a horta, João acertou uma raiz profunda, soltando uma enxurrada de água de uma nascente subterrânea. O solo encharcou, ameaçando inundar as mudas recém-plantadas e erodir a base da cabana. Bah, que confusão! Isso vai levar tudo embora se não agirmos rápido, exclamou Tomás, o sotaque carregado de urgência enquanto pegava uma pá improvisada. O pânico subiu em Elara como um eco do vendaval passado, o medo de perder o que construíra, de voltar ao nada. Seu estômago revirou, as mãos tremendo na terra molhada. Não, não de novo. Eu não aguento reconstruir do zero. Tomás pousou a mão em seu ombro, firme como uma âncora. Ei, Elara, olha para mim. A gente tá junto nisso. Lembra da nevasca? Sobrevivemos. Isso é só água. A vida trazendo mais vida. Clara e Lúcia se juntaram, desviando o fluxo com pedras e valas rápidas, enquanto João cavava um canal para drenar. Elara, inspirada pela união, pegou uma pá e trabalhou ao lado deles. O suor misturando-se à lama em seu rosto. O esforço era exaustivo, os músculos ardendo sob o sol que agora castigava. Mas o riso de João ao escorregar na poça úmida aliviou a tensão. Desculpa, tia, mas olha, pelo menos a horta vai ter irrigação grátis, brincou ele. E todos riram, o som dissipando o medo como névoa ao meio-dia. Horas depois, o fluxo fora contido, a horta salva e até melhorada pela umidade natural. Sentados no quintal, sob a tenda recém-costurada, compartilharam o chimarrão e empanadas quentes, o vapor subindo em nuvens reconfortantes. O sol poente tingia o céu de laranja e rosa, refletindo nas águas calmas do riacho. Vocês me transformaram tanto quanto eu transformei isso aqui, disse Elara, a voz embargada. Abandonada por todos, eu pensei que era o fim, mas encontrei uma família na serra. Não por sangue, mas por escolha. Tomás ergueu a cuia em um brinde. E você nos transformou também, moça. Essa cabana é o coração do vilarejo agora. Venha para o mercado em Caxias domingo. Suas costuras vão voar. Clara abraçou-a, sussurrando. Orgulho de você, filha. Ômega ou não, você é a força que a gente precisava. Quando partiram pela trilha, acenando sob o céu estrelado, Elara ficou na porta, o peito pleno. A cabana rangia suavemente com a brisa noturna, mas era um som de plenitude, não de fragilidade. Deitada na cama, com o aroma de lavanda preenchendo o ar, Elara sonhou acordada. Um ateliê na cabana, vestidos bordados para as mulheres do vilarejo, e dias cheios de risos ao redor da lareira. O inverno a quebrara, mas a primavera a reconstruíra, mais forte, mais inteira. Abandonada por todos, ela se tornara o refúgio de si mesma e agora de outros. A serra sussurrava promessas de verões quentes, e Elara adormeceu em paz, sabendo que seu lar, como seu coração, era inabalável.